Olá, amados, a paz de Jesus, salve Maria, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Lima, Missão Curados para Amar, né? Hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021, primeira sexta-feira da quaresma. Vamos meditar na palavra de Deus hoje, Isaías 58, versículos de 1 a 9. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clama em alta voz sem constrangimento, faze soar tua voz como a corneta, denuncia meu povo suas faltas e a casa de Jacó seus pecados. Sem dúvida eles me procuram dia após dia, desejam conhecer o comportamento que me agrada. Como a nação que houvesse sempre praticado a justiça sem abandonar a lei de seu Deus. Informam-se junto a mim sobre as exigências da justiça e desejam a presença de Deus. De que serve jejuar se com isso não vos importais? E mortificar-nos se nisso não prestais atenção? É que no dia de vosso jejum só cuidais de vossos negócios e oprimis todos os vossos operários. Passais vosso jejum em disputas e altercações, ferindo com punho o pobre. Não é jejuando assim que fareis chegar lá em cima a vossa voz. O jejum que me agrada, porventura, consiste em um homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar sobre o saco e a cinza? Podeis chamar isso um jejum, um dia agradável ao Senhor? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor Deus: é romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos em lugar de desviar-se de seu semelhante. Então tua luz surgirá como a aurora, e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. Tua justiça caminhará diante de ti, e a glória do Senhor seguirá na tua retaguarda. Então as tuas invocações o Senhor responderá, e a teus gritos dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, essa é uma leitura muito interessante. Primeiramente, o que nós precisamos entender nessa leitura é uma coisa: Deus está falando que não é para fazer jejum? Não é isso que Deus está dizendo. Não é isso que o Senhor está nos falando. O jejum é uma instituição divina. O jejum Deus pediu desde o Antigo Testamento. O próprio Jesus, ele vai dizer que esse tipo de demônio só é expulso através de jejum e oração. A igreja, desde os apóstolos, viviam o jejum. E a igreja sempre ensinou. A quaresma ela tem um tripé. O que é? Oração, jejum e caridade. Hoje, o que a palavra de Deus ela vem nos dizer? Ela vem nos falar de uma coisa: o jejum sem a caridade não tem serventia. Não agrada o coração de Deus. O jejum, quando não há uma mudança de vida, quando não há uma conversão, não agrada a Deus. É isso que Deus quer dizer. É por isso que o tripé da quaresma é jejum, oração e caridade. Gente, a caridade ela move tudo. O que dá sentido ao meu jejum é a caridade. O que dá sentido à minha oração é a caridade. É a forma como eu olho para o outro. É isso que o Evangelho, é isso que a leitura hoje vem nos dizer. É repartir seu alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilos, vestir os maltrapilhos, em vez de desviar-se de seu semelhante. Olha só que a palavra vem dizer: caridade. E outro, o sentido do jejum é isso. O sentido tanto do jejum quanto da oração é nos levar a mortificar a nossa carne, a mortificar aquilo que é mal dentro de nós. O sentido do jejum é quando eu reconheço e descubro algo mal dentro de mim, e através do jejum eu vou mortificar a minha carne, para que eu seja melhor. Existe uma história de um padre que pediram para ele acompanhar um convento, né? Pediram para ele a um convento de freiras. E chegando lá, para ele verificar o que estava acontecendo, as freiras rezavam o rosário, jejuavam, e perguntaram para esse padre: e aí, qual o relatório? Puras como os anjos.
soberbas como os demônios. É isso que nós precisamos analisar. É isso que o Evangelho hoje vem nos dizer. Essa leitura vem nos dizer. Eu preciso jejuar, eu preciso ter vida de oração. Porque se eu não ter vida de oração e vida de jejum, a quaresma ela não tem seu sentido. E, gente, e colocam tantas falas que o Papa Francisco solta, que para fazer jejum de palavras negativas, jejum de reclamação, jejum de lamúria. Gente, primeira coisa, isso não é jejum. E segunda coisa, não foi o Papa Francisco que falou. Vocês podem olhar lá no Vaticano que não tem nenhuma fala do Papa Francisco sobre isso. As pessoas colocam essa questão do Papa Francisco porque as pessoas não têm coragem de mortificar a sua carne. As pessoas não têm coragem de ficar sem comer. As pessoas não têm coragem de rezar. Tem preguiça. Então colocam a sua desculpa nessas coisas. Isso é obrigação, é pecado falar mal dos outros. Isso é pecado. Isso não precisa da quaresma, a gente precisa todos os dias da nossa vida, mas a quaresma também nos leva a isso. E é para isso que o jejum e a oração, ela precisa acontecer na nossa vida. O jejum e a oração, ela precisa me levar a uma conversão. Eu preciso mudar de vida, eu preciso ser melhor. Mas se eu rezo e jejuo e não tenho vida de caridade, isso não agrada o coração a Deus. Se eu vejo o pobre passando necessidade e não ajudo, eu vejo meu irmão de caminhada, meu irmão da igreja passando necessidade e não ajudo, então não tem sentido o jejum que eu faço. Não tem jejum a oração muitas vezes que eu faço, porque tudo aquilo que eu faço, a oração que eu faço, o jejum que eu faço tem que transformar o meu coração, tem que fazer de mim uma alma caridosa. A oração e o jejum precisam me levar à caridade. É isso que essa leitura vem nos dizer hoje. Eu preciso olhar mais para o outro. Eu preciso amar mais o outro. Eu preciso ser mais caridoso com o outro. É isso que a palavra vem nos dizer. Feche os seus olhos. Se coloca na presença de Deus. E deixe que o Espírito Santo te conduza. E deixe que o Espírito Santo te oriente. Deixe que o Espírito Santo te direcione.